Boa noite a todos, graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Estamos felizes por mais esta vez poder estar com todos vocês para juntos oferecermos mais um culto a Deus e também ter a alegria de estarmos juntos, mesmo aí remotamente, né? Mas juntos na palavra, juntos na fé, juntos no amor, na comunhão. Com isso nós vamos orar, mas antes de orar gostaria de pedir que você pudesse compartilhar o link desse vídeo com seus amigos, seus companheiros, sua família, para que eles possam também receber a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus, te bendizemos, te engrandecemos, porque o Senhor é bom e de fato nós temos experimentado a tua bondade, Senhor. Obrigado por mais essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por aqui podermos estar, Senhor, para podermos transmitir este culto a ti, também, Senhor, para a edificação do nosso coração, da nossa fé, da nossa alma, Pai amado. Senhor, fala aos nossos corações, usa as nossas vidas, Senhor, de maneira, Senhor, que possamos ser uma bênção para todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, Senhor, em qualquer parte do mundo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos em uma noite chuvosa e fria, mas uma noite bastante agradável. Já gostaria de lembrar de você de pegar um cafezinho, né? Um chá, um chocolate quente, se você não estiver no Nordeste do Brasil, né, então, mas se você estiver aí para o Sul, né, então chimarrão, o frio está aí, a neve está caindo, né, ou melhor, caiu, né, a temperatura baixou, então é bom estar bem aquecido, né. Nessa noite nós chegamos no capítulo 42 de Jó, um capítulo bastante interessante, onde uma nova perspectiva nos é dada, mas dessa vez da parte de Jó. Capítulo 42, verso 5, ele diz, falando a Deus, né, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. De novo, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Então, queridos, a experiência está mudando, as coisas estão mudando, né? Deus falou de perto com Jó, ele ouviu a voz de Deus e agora, então, ele dá uma resposta, né? E conforme nós temos visto aí ao longo dessa série, nós vimos os amigos de Jó falando, a esposa de Jó falando e tal, e de repente Deus começa a falar. E isso depois, né, de um longo silêncio, Deus fala então, né? E ele pede que Jó olhe para fora de si, para que ele olhe para além do seu sofrimento, para que ele diga quais são os limites do universo. É claro que é uma pergunta para tirar ele daquela redoma que ele se encontrava, olhando para dentro de si, né? E também que ele olhe e veja o cuidado de Deus, né, em todos os lugares, particularmente para com os animais. E aqui então no capítulo 42, Deus dá uma trégua, e quando Deus dá essa trégua na sua fala, Jó interrompe e fala. Só que desta vez ele fala de maneira apropriada. Agora com uma visão transformada, e deixando ali a ideia, ou deixando transparecer a ideia de que o alvo que Deus queria alcançar na sua vida foi alcançado. E por isso então, amados, nós vamos ao texto já no verso 2 que nós já lemos, ou melhor, não lemos ainda, lemos o 5, né? Vamos ler o 2 agora, que diz, Jó falando: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Olhando de perto, Jó começa com uma afirmação. E isso é uma questão assim bastante comum na literatura bíblica, de que depois de uma experiência severa, depois de uma experiência profunda, depois de uma experiência transformadora, o autor começa ali o seu texto com uma afirmação positiva. Por exemplo, no Salmo 73, o salmista, depois de uma severa experiência, ele começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para aqueles que têm o coração puro.
Também no verso 40, no Salmo 46, verso 1, da mesma forma o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, tudo ao lado estava chacoalhando, balançando, tremendo, caindo, mas no meio daquele caos, o salmista tem a sua experiência com Deus e ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda no Salmo 23, verso 1, também começa da mesma maneira. O salmista, na sua experiência, começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Jó também começa aqui na sua fala, falando da mesma maneira. No verso 2 ele diz: eu sei que tu podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar, ninguém pode barrar os teus planos. Sobre o que Jó está falando aqui? Ele está falando exatamente sobre a onipotência de Deus. Em toda a criação, amados, só Deus possui essa característica. Só Ele é todo-poderoso, só Ele é onipotente, só Ele tem todo o poder. Para Deus, queridos, não há limites, não há nada impossível, sejam quais forem as circunstâncias. Gênesis capítulo 18, verso 14, o anjo que falava para Abraão que Sara daria à luz um filho em 1 ano, replicou ou disse para eles, quando Sara duvidou, disse o seguinte: existe alguma coisa que seja difícil demais para o Senhor? Ou seja, Ele tem todo o poder. Para Ele não existe nada que esteja dentro da categoria do impossível. E a pergunta é: existe alguma coisa que seja difícil demais para o Senhor? Jó reconhece isso no meio da sua luta, quando ele diz: eu sei que tu podes fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Isaías também no capítulo 43, verso 13, confrontando o problema da sua época, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderá impedir ou quem poderá desfazer? Ou seja, quando Deus age, ninguém pode barrar, ninguém pode desfazer, ninguém pode frustrar os planos de Deus. E é importante nós pararmos aqui, e é provável que Jó estivesse pensando: será que um dia eu vou recuperar a alegria? Será que um dia eu vou recuperar meus bens? Será que um dia eu terei uma nova família? Será que eu vou voltar a sorrir? Talvez essa fosse a sua grande dúvida em todas as circunstâncias, no meio de todas as suas perdas. E aí, amados, surge algo bem interessante. Grande parte daquilo que acontece em nossas vidas sai das nossas próprias bocas. Por quê? Porque é a nossa teologia, é a nossa fé, é aquilo que está arraigado dentro de nosso ser. Ou seja, nós profetizamos aquilo que vai acontecer em nossas vidas. Então, veja só, existe alguma coisa difícil demais para Deus? E essa é a fé que nós devemos ter em meio às tribulações, no meio das batalhas. Nós devemos falar para nós mesmos, nas nossas orações: agindo Deus, quem poderá impedir? Queridos, a mente humana não é capaz de compreender e nem imaginar o poder de Deus e o que Ele é capaz de fazer. E isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Deve fazer parte da nossa fé, deve fazer parte da nossa teologia, da nossa oração, deve sair da nossa boca que nós cremos nisso. E Jó então vem a entender isso, depois que Deus vem e conversa com ele. E honestamente, era de se esperar que Deus viesse e desse uma bronca em Jó, que Deus estivesse furioso com Jó,
que Deus estivesse decepcionado com Jó. E Deus vem e fala com Jó de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão meiga, de uma maneira tão clara, que as primeiras palavras que saem da boca de Jó mostram que ele continua crendo em Deus, que a fé dele se tornou mais firme, que ele está mais alicerçado sobre a rocha, que ele agora não tem mais dúvidas de Deus, de quem é Deus, da sua natureza, daquilo que ele é capaz de fazer na sua vida. E por isso eu gostaria de dizer para todos vocês nesta noite, seja qual for o teu problema, Deus é maior e tem poder para te ajudar. Você só precisa confiar. E você precisa também dizer, você precisa declarar, como disse Jó no verso 2, sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. O que Deus pode fazer, amados? A pergunta correta talvez fosse, o que Deus não pode fazer, sendo que Ele criou um universo tão grande, como Ele disse para Jó, olhe para os limites do universo, olhe para as estrelas, olhe para tudo que eu criei, então, existe alguma coisa que eu não possa fazer? Então Jó diz, sei que tu podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. No verso 3, Jó continua dizendo, tu perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Queridos, é comum a gente ouvir pessoas descuidadamente discutindo sobre a soberania de Deus, sobre os planos de Deus, sobre os seus decretos, a forma como Ele criou o universo, a forma que Ele permite as coisas acontecerem. Mas essas pessoas às vezes não levam em conta que nós somos seres finitos e Deus é infinito. Que Deus entende, compreende, sabe todas as coisas. Nós temos um conhecimento limitado, que nós estamos presos à questão do tempo e do espaço. Deus está acima de tudo isso. Nós muito mal conseguimos ver o presente, mas Deus vê e entende tudo de uma única vez. Então, isso se enquadra muito bem aqui dentro da questão de Jó. Ele diz o seguinte, perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E ele responde, sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. E, de fato, há muitos mistérios no universo, há muitos mistérios relacionados com a nossa existência, muitos mistérios relacionados com aquilo que acontece em nossa família, às vezes em nossa igreja, às vezes em nossa sociedade, como essa semana, por exemplo, ou no final da semana, talvez, algo muito horrível aconteceu lá no estado do Espírito Santo, todos ficaram frustrados, indignados e tal, e com razão, mas há muitos mistérios que nós não entendemos, e às vezes a gente acaba conversando, falando, discutindo, de uma maneira descuidada, como se nós fôssemos mais sábios do que Deus. E Jó, ele admite que em determinado momento ele pensou dessa maneira. Ele, lá dentro do seu ser, do seu cérebro, ele teve pensamentos que eram desta maneira. E ele diz então, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Ele diz, sou eu. Ele admite, ele confessa a sua falta. Então, queridos, é necessário entender que dentro da teologia, dentro do campo da investigação, do estudo, existe um fator chamado mistério. E os mistérios não são para nós humanos. Eu sei que há pessoas que acham que podem investigar e descobrir mistérios e tal,
Só que isso não é verdade. Os mistérios só Deus pode revelar. Só Ele tem a chave para abrir os mistérios e revelar no tempo devido. Mas antes do tempo não. Então, nós precisamos ter bastante cuidado para que a gente não se encontre dentro deste plano em que Jó se encontrava, discutindo coisas, tentando entender coisas que eram mistério, que estava acima da sua compreensão. E Paulo, ele questiona essa questão também, em Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36, quando ele analisa várias coisas ali naquele livro, o livro de Romanos, e ele rompe em um cântico dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, queridos, essa profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus são insondáveis. E o que nós podemos fazer diante de tudo isso? Silenciar e louvar a Deus, porque por Ele, ou melhor, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a Ele, portanto, seja glória para sempre. Amém. Verso 5, Jó diz: antes de tu falares, antes de tu, Senhor, te pronunciares, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos, ou agora eu te vi com os meus próprios olhos. A situação mudou, o panorama mudou, a tela mudou. E Jó agora está dizendo algo que é incrível, que é maravilhoso, que é lindo. Ele está falando que a sua experiência foi totalmente mudada através daquela luta. Queridos, nós não entendemos todos os propósitos das lutas que passamos. Mas nós sabemos que por mais duras que sejam as lutas, elas servem a um propósito. Às vezes elas servem para nos mostrar que o mal existe. Por exemplo, a questão que eu acabei de mencionar, dessa menina de 10 anos que teve tal ocorrido e veio a conhecimento das autoridades e da mídia, não dá para entender uma coisa dessas, não dá para aceitar uma coisa dessas, mas existe uma coisa que dá para entender claramente, é que o mal existe, que o mal está aí ao redor, e de que o mundo sozinho não consegue se libertar do mal, de que o mundo precisa de um Salvador, de alguém que intervenha na história e que mude esse cenário de uma vez por toda, conforme nós esperamos que um dia Jesus voltará e mudará todas as coisas. Então, em primeiro lugar, as lutas nos mostram que o mal existe. Outras vezes, elas acontecem para nos mostrar o quanto precisamos de Deus. Quem já não passou por lutas severas, lutas profundas que você pensava que não ia conseguir, mas Deus interveio na sua história. E hoje você sabe claramente que Deus nos ajuda nas mais profundas lutas que nós possamos passar. Então as lutas servem também a um segundo propósito, que é nos mostrar o quanto nós precisamos de Deus. Em outras vezes ainda, elas servem para remover qualquer barreira que haja entre nós e o nosso Deus. No princípio da história, parece que Jó era um homem perfeito. Jó era um homem desejável, parecia que tudo estava certo, que não havia nada entre ele e Deus, e o próprio Deus diz no verso 8 do capítulo 1, quando ele conversa com Satanás, ele pergunta: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele.
é homem íntegro, correto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Parece que estava tudo certo. Já tinha uma certa idade, uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, uma pessoa que temia Deus, uma pessoa calma, uma pessoa distinta, tinha o respeito de todos e parece que estava tudo bem. Mas não. Ele ainda tinha que ser experimentado em algumas coisas. E aí, amados, nós podemos analisar que havia entre Jó e Deus muitas riquezas, havia entre Jó e Deus uma reputação, havia entre Jó e Deus os filhos, tanto que ele vai dizer mais tarde, né, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Havia um medo entre Jó e Deus, havia uma fé ainda não testada. E querendo ou não, essas coisas são barreiras entre nós e Deus. Lembro de uma história do missionário Hudson Taylor, logo que ele chegou para evangelizar na China, e isso era a China lá dos anos 1800 ainda, não é a China do ano 2020. E ele foi chamado, ele era médico, né, e ele foi chamado para orar por uma senhora dentro de uma comunidade muito pobre, que estava entre a vida e a morte. O marido o chamou para que fosse lá orar. E ele foi lá e orou pela mulher e orou com fé para que ela fosse curada. Mas ao ir embora, ele lembrou que tinha algumas moedas no bolso, e era tudo que ele tinha. E ele voltou atrás e deu para aquele homem aquelas moedas que naquela época significavam muito. Para os irmãos terem uma ideia, pessoas trabalhadoras na China na época ganhavam centavos por mês, de tão baixo que era o salário e ainda é na atualidade, né? E ao dar aquelas moedas, ele deu. É muito diferente confiar em Deus com, vamos supor, com R$50 no bolso, do que confiar a Deus sem nada no bolso. É muito diferente, não é verdade? É bem diferente confiar a Deus com R$50 no bolso e confiar a Deus sem nada no bolso. É muito diferente. Então, coisas entre Jó e Deus que precisavam ser alinhadas, que precisavam ser ajustadas. E ele diz, olha, antes eu te conhecia. Sim, de fato, eu não era ignorante acerca da tua existência. Eu conhecia o teu caráter, eu conhecia parte de ti, parte que o Senhor havia me revelado. Só que agora as coisas mudaram. Agora não apenas eu ouço de ti, mas os meus olhos te veem. E isso é muito diferente, irmãos, porque vamos supor que você ouça falar, está conosco nessa noite o irmão Eli Lourenço, e que você ouça falar, que como eu estou falando aqui agora, você ouve falar do irmão Eli. É um homem que prega, parafusa, conserta, lixa, lima, pinta, endireita, ele faz milagres. E você, uau, que homem fenomenal, eu queria conhecer esse homem, queria que ele morasse aqui por perto para me ajudar e tal e tudo mais, né? E você imagina uma pessoa, né? Porque você ouviu falar nela, mas vamos supor que passa um tempo e você vem aqui nos visitar, e de fato nós estamos esperando que você venha aqui fazer essa visita, né? Tem pessoas de mais longe que já prometeram que vão passar por aqui, o irmão Roberto lá dos Estados Unidos, já prometeu que vai passar por aqui, vai ficar com a gente. O irmão Fred lá do Rio de Janeiro vai passar por aqui, ele já esteve me visitando uma vez aqui em São Paulo, e outras pessoas também. E então vamos supor que você vem aqui na Batista Memorial para nos visitar, e aí você conhece, eu apresento para você e digo, olha, esse aqui é o Eli. E você diz, oh, agora sim, eu tinha ouvido falar, mas agora eu estou te vendo e eu posso te enxergar com os meus olhos e saber quem tu és. E aí a pessoa diz, nossa, mas como de fato o Senhor é muito mais do que eu tinha ouvido falar. Então era o que estava acontecendo com Jó. Ele disse, olha, antes eu tinha ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos estão te vendo. E em último lugar, amados, vem então um lamento, uma tristeza. E não é uma tristeza ruim, é uma tristeza boa. Paulo vai falar lá na carta de 2 Coríntios que há uma tristeza que é para a vida e há uma tristeza que é para a morte. A tristeza que é para a vida, ela é boa, porque ela é como assim, poxa, eu não queria ter feito isso.
Eu não queria ter pensado dessa maneira. Eu não queria ter agido daquela maneira. É uma tristeza boa, uma tristeza de arrependimento. E Jó então diz, olha, no verso 6, olha, eu retiro tudo o que eu disse. Olha, ele falou capítulos inteiros. E agora, gastou o dia inteiro falando, ou meses falando. Ele disse, eu retiro tudo o que eu falei. E me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Amados, felizmente Deus ele é piedoso e Ele nos dá essa capacidade de nos arrependermos, e isso é muito bom. Ele dá essa capacidade de nós admitirmos nossas falhas, nossos erros, e Ele não nos atira isso em rosto, Ele não aponta o dedo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele fica feliz com isso. E Jó então chega diante de Deus e ele diz, olha, sabe de uma coisa, eu estava errado. Sabe de uma coisa, eu pisei na bola, eu escorreguei, eu errei. E Deus está ali de braços abertos para ouvir Jó. E Jó diz então, olha, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu falei sem propriedade. Coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas elevadas demais para um ser humano, e por isso eu retiro tudo o que disse, e por isso então eu me sinto arrependido aqui, que é uma forma de humilhação, me sinto arrependido no pó e nas cinzas. E queridos, olha, eu não sei quão severa possa ser a luta que você acabou de passar, ou que você, quem sabe, esteja passando. Reflita na história de Jó. Reflita no que aconteceu em sua vida. E lembre-se que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E com isso, então, eu lembro que nós devemos ser cautelosos, porque na hora em que nós estamos com os nervos aquecidos, com o cérebro em chamas, nós falamos de coisas de maneira descuidada, melhor dizendo, e acabamos fazendo o que fez Jó, falando de coisa que nós não entendemos. Acabamos falando de Deus como não deveríamos. Acabamos falando de coisas que são maravilhosas demais para entendermos, elevadas demais para um ser humano. E aí depois nós vamos ter que retirar nossas palavras. Então, mesmo sendo a luta difícil, mesmo sendo a jornada dura, espere em Deus. Fique calmo, fique tranquilo. Lembre primeiro, como falei, da nossa teologia, da nossa oração, daquilo que sai da nossa boca. Então, Jó começa dizendo da maneira afirmativa, sei que podes fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os teus planos. Deus tem um plano em nossas vidas e nada pode frustrar esse plano. Cabe você imaginar que plano é esse que Deus tem na sua vida. Você consegue? Você consegue parar e imaginar o plano que Deus tem na sua vida? Você consegue olhar no futuro, 5 anos a partir de agora, e imaginar o que Deus tem preparado para você? Consegue? Então pense nisso, pense quem você será daqui a 5 anos. E aí deixe-me dizer uma coisa, é pensando dessa maneira que você deve agir no momento presente. Sabendo que Deus fará na sua vida no futuro, que você deve agir no momento presente. Jó não imaginava isso. Nós vamos ver no próximo sermão o que Deus realizou na vida de Jó depois de tudo isso. Então, imagine sua vida daqui a 5 anos e se comporte no presente dessa maneira. Louve a Deus pelo que Ele fará. Diga que essa luta vai passar. Diga que esse problema vai cair por terra, que essa barreira vai cair por terra em nome de Jesus, que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai te restaurar, que Deus vai te levantar. É dessa maneira que Deus quer ouvir a gente falando. É dessa maneira que Deus espera que nós sintamos dentro de nós. E com isso então nós rumamos para a conclusão.
que diz que Deus tem uma maneira carinhosa para lidar conosco, assim como Ele estava lidando com Jó. Deus não colocou o dedo no nariz de Jó. Deus não falou rudemente com Jó, não. Nós vimos no domingo passado ainda sobre Jonas, né, que Jonas era de mau humor, era birrento, era tudo mais e tal, mas Deus sempre mantém um bom humor. Deus não perde as estribeiras com Jonas, Deus não xinga Jonas, Deus não altera a voz com Jonas, Deus sempre se mantém calmo, Deus sempre se mantém meigo. E da mesma forma aqui acontece com Jó, né? Deus não está lixando Jó, mas Deus está trazendo Jó para mais perto de si. Então, amados, como eu disse, Deus tem uma maneira carinhosa de lidar conosco. Jó agora tem uma vida transformada, ele está arrependido, ele retira o que ele tinha dito, e ele muda as suas palavras. Ele começa dizendo: eu sei que tu podes fazer todas as coisas. E nós vamos orar, amados, com esta frase, com esse verso nessa noite. Que Deus, nós sabemos que Deus pode fazer todas as coisas. E eu gostaria que você orasse comigo nesta noite, repetindo essa frase: eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. Eu sei que Deus pode mudar a minha vida. Eu sei que Deus pode endireitar os meus caminhos. Eu sei que Deus pode abrir portas que estão fechadas. Que Deus pode curar pessoas que estão enfermas. Que Deus pode devolver a vida para aqueles que estão à beira da morte. Por quê? Porque não há nada que possa frustrar os planos de Deus. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E não há nada que possa frustrar esse plano. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar e te agradecer por esse sermão nesta noite, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não falarmos de coisas que nós não sabemos, coisas elevadas demais, coisas difíceis demais para nós. Mas ajuda-nos, Pai, a focarmos naquilo que é essencial, naquilo que é a base, naquilo que é o fundamento da nossa fé, da nossa crença, da nossa teologia, Senhor. Que é o fato de que Tu és onipotente e que Tu pode todas as coisas, que agindo o Senhor, não há ninguém que possa impedir. Senhor, essa é a nossa fé, é isso que nós queremos dizer nessa noite na nossa oração, Pai, e queremos declarar, Senhor, que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu tens um plano em nossa vida, Tu nos criaste por um propósito, Senhor, e nós queremos imaginar e olhar lá no futuro e ver o que Deus vai fazer, Senhor, e começarmos a nos alegrar desde já, meu Pai. Começarmos, Senhor, desde já a falarmos acerca disso como uma realidade, porque Tu és o Deus que traz à vida aquilo que ainda não existe, Senhor. Conforme diz lá em Romanos capítulo 4. E que o Senhor também dá vida àquilo que ainda não tem vida. Portanto, Senhor, enche o nosso coração com palavras de fé, com palavras de coragem, com palavras, Senhor, que venham do trono da graça, Senhor, com palavras que sejam para edificação, com palavras que sejam para construir, Senhor, porque nós sabemos que é assim que o Senhor espera que nós creiamos e que nós hajamos todos os dias da nossa vida. Senhor, oramos por aquela pessoa que está fraca, por aquela pessoa que está abatida, que está enferma, que está desanimada, Senhor, para que ao ouvir essa palavra, seja, Senhor, recuperada as suas forças, recuperada a sua fé, a sua energia, Senhor, a sua saúde, a sua coragem, Senhor. Levanta, meu Deus, aqueles que estão desanimados e desencorajados, cura aqueles que estão enfermos, Senhor. Abre as portas para aqueles que têm as portas fechadas neste momento, Senhor. Ó, meu Deus, deixe, Senhor, faça que um novo dia venha raiar sobre nossas vidas, Pai amado, sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre as trevas da atualidade, Senhor. Nós temos visto essa pandemia assolando os 4 cantos da terra, Senhor, mas nós oramos nesta noite para que a Tua luz venha brilhar, venha raiar, Senhor, e que esse mal seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, ó Pai. Amém e amém.
Queridos, com isso nós vamos encerrar e queremos dizer a você para manter a sua fé, continue firme. Na semana que vem nós falaremos sobre o que Deus fez na vida de Jó. E não perca, vai ser o último sermão, vai ser o fim da série e com certeza Deus falará de maneira maravilhosa aos nossos corações. Gostaria de lembrar do nosso calendário, na sexta-feira, às 10h30, estamos aqui 10 horas para o café da comunhão, não perca, momento que nós conversamos e edificamos uns aos outros, claro, mantendo a distância social, né, usando a máscara, o álcool gel, né, mas nem por isso nós deixamos de estar juntos. Mas é claro, se você tem perigos, né, se você corre riscos, então a gente encoraja você a ficar na sua casa, né, guardadinho, protegido, né, para que assim que tudo passar, a vacina sair, né, então você volte aqui com coragem, né, sem qualquer temor para a gente estar juntos, né. E durante a semana continuamos também na segunda-feira com a reunião dos homens às 20 horas, na quarta-feira a mesma coisa, né, e na quinta-feira sempre às 8 horas nós estamos aqui com o culto. Queremos agradecer a todos os irmãos que puderam estar hoje aqui, apesar do frio e da chuva, né? Sem falar da pandemia, né? Muito obrigado também à nossa equipe técnica que nos dá todo esse suporte para fazermos a transmissão. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.